sobre o negócio jurídico. Feliz dia do estudante, né? De direito. Para alguns, tem alguns ainda meio aleatórios, sem saber o que está fazendo na vida, sem saber o que é que qual rumo vai tomar, mas vamos lá. Mas feliz dia para vocês, viu, gente? Hoje nós vamos começar a ver sobre o negócio jurídico, né? E antes de nós irmos para as classificações, nós entendermos a fundo, nós precisamos entender qual é a concepção geral desse negócio jurídico. Qual é o conceito? O negócio jurídico, gente, é todo fato jurídico consistente em uma declaração de vontade que o ordenamento jurídico atribui os efeitos pretendidos, respeitados os pressupostos impostos pela norma jurídica. Gente, vamos distinguindo por fato. O negócio jurídico é um fato jurídico. Qual é a finalidade de declarar uma vontade? Que compra e vende, que doa, que casa, que faz testamento, está fazendo o quê, gente? Declarando o quê? Uma vontade. Então, esse negócio jurídico, né? É essa declaração de vontade, formalizada através do fato jurídico, permitida, né? Peraí que eu pulei a hora. Que o ordenamento jurídico atribui os efeitos pretendidos. Se alguém vai comprar e vender um negócio jurídico, tem os efeitos você declara uma vontade e o ordenamento jurídico vem dizendo quais são os efeitos que vão ser realizados, quais os atos, quais as consequências dessa declaração de vontade sua formalizada. Então, é isso que nós chamamos de efeitos prescindidos. Respeitados os pressupostos impostos pela norma jurídica. Os pressupostos nós vamos ver daqui a pouco. Então, gente, traduzindo, o negócio jurídico é aquela declaração de vontade quando uma pessoa quer realizar algum ato, quer realmente dar uma destinação à sua vontade, como se fosse concretizando, e precisa cumprir os requisitos estabelecidos em lei para que essa sua vontade, né, que é formalizada através do negócio, tenha eficácia, tenha efeitos. Justamente essa declaração de vontade, ela é emitida com o propósito de quê? De produzir efeito. Gente, quem faz um testamento? Faz um testamento porque está querendo o quê? Organizar os seus bens para após o seu falecimento. Quem realiza uma compra e venda? Quem realiza uma doação? Quem doa quer o quê? Quer beneficiar um terceiro com algo que lhe pertencia. Quem compra e vende quer o quê? Se desfazer de um bem e auferir o quê? O valor correspondente a esse bem. Então, todo negócio, todo ato formalizado, ele tem o quê? Uma vontade a ser expressa. Uma vontade ali a ser concretizada. Só que essa vontade, ela só produz os efeitos quando ela respeita os pressupostos. Quais são os pressupostos? Vamos para esses pressupostos, para que depois a gente volta para o conceito, para que esclareça. Anota o primeiro pressuposto de existência. Existência, aqui. Um negócio jurídico não surge do nada. Um negócio jurídico. Gente, negócio jurídico facilita de vocês, a vida de vocês. Bota NJ. Porque vocês vão escrever negócio jurídico umas 50 vezes. Então já bota NJ para facilitar a vida. Um negócio jurídico. Não surge do nada. Não surge do nada. Um negócio, tanto faz. Pode ser ou mas aqui eu falei um negócio jurídico não surge do nada, vírgula. Exigindo-se. Vírgula. Exigindo? Exigindo-se entre uma vírgula e outra. Para que seja considerado como tal, vírgula, o atendimento
a certos requisitos mínimos. O atendimento a certos requisitos mínimos. Um negócio jurídico não surge do nada, vírgula, exigindo-se, vírgula, para que seja considerado como tal, vírgula, o atendimento a certos requisitos mínimos. Esse negócio jurídico só vai existir quando... Não, pronto, acabou o conceito. Esse negócio jurídico aqui é o atendimento. Requisitos mínimos, acabe mínimos, gente. Gente, esse negócio jurídico, ele vai exigir alguns critérios que são particulares de cada tipo, presta atenção, de negócio jurídico, para que ele possa vir existir. Um negócio jurídico não pode surgir do nada. Já começa que ele precisa da declaração de vontade. Ele precisa que tenha os sujeitos envolvidos. Nem sempre vai ser uma declaração facultativa, às vezes é uma obrigação imposta, uma vontade imposta. Mas o negócio, ele precisa de algum elemento mínimo para existir. Que elemento é esse? O que é o ato que vai ser feito? Qual é o ato que vai ser extinto? Um divórcio é um negócio jurídico que extingue um vínculo. Que existe um negócio anterior. É um ato, né? Mas que aqui no conceito da matéria, ele é classificado como um negócio jurídico que vem a desfazer um negócio jurídico já existente, qual é? O casamento. Então, todo negócio jurídico, que daqui a pouco nós vamos vendo os exemplos, ele precisa de um requisito mínimo para que ele exista. Consequentemente, vamos para os dois posteriores que são os requisitos para a formalização dessa existência, que é a validade. Anotem aí o que é a validade. É a aptidão legal para produzir efeitos. É a aptidão legal para produzir efeitos. Bota aí entre parênteses. Nem todo negócio jurídico existente, nem todo negócio jurídico existente é válido. Deixa o padre. Vocês lembram, no decorrer dessas aulas, eu já devo ter dado algum exemplo desse, não sei vinculado a qual assunto, mas vocês lembram que se uma pessoa, ela já é casada, e, vou dizer, uma pessoa se casou aqui, Marcos se casou aqui na Bahia. Passado um tempo, Marcos conheceu uma mulher e foi morar no Rio Grande do Sul. Chegou lá, no desespero para casar. O que foi que Marcos fez? Não vou fazer o meu divórcio. Vou agilizar minha vida. Vou dar um jeito de conseguir uma certidão de nascimento e vou me apresentar no cartório do Rio Grande do Sul como se solteiro fosse. Na verdade, eu tenho que contar uma coisa para vocês. O cartório não vai perder muito tempo fazendo a investigação da sua vida. A não ser que tenha um cruzamento de dados. Mas, em regra, o cartório não vai perder tempo vasculhando em todos os cartórios do Brasil se Marcos era casado ou não. Ele... Oi? Quem é casado ou foi casado deixa de ter certidão de nascimento para ser casamento. Mesmo divorciado, né? Mesmo divorciado. Não, é isso. Ó, em regra, quando uma pessoa casa, se você averba o seu casamento, se o seu casamento é realizado em uma comarca diferente da que você nasceu, presume-se, eu digo assim, porque em regra, quando lhe é pedido um documento oficial, vocês passarem um concurso que lhe pede sua comprovação de nascimento, que quer que seja, seu documento oficial, sua certidão.
Se você é casada, você vai levar a de casamento. Porque aqui valida o seu último estado civil. Só que, ainda assim, não quer dizer que a de nascimento deixa de existir. Não, ela vai existir, só não vai ter efeitos, porque o último vínculo formalizado já era de casamento, você não é mais solteira. Até porque tem a mudança de nome mesmo. A mudança de nome, entre outras coisas. Se quiser. Mas, se quiser. Esse exemplo que ela fala assim, seria mais difícil se forjar, esse exemplo que eu estou dando de marca, se ele tivesse mudado o nome. Mas com o divórcio, aí a pessoa vai solicitar uma certidão de casamento com a organização do divórcio. Isso, aí é um Passa a trâmite. ser válido. Exatamente, aí passa a ser válido. Só que aí, gente, esse exemplo que eu estou dando foge à regra. Marcos não realizou o divórcio. Marcos ainda era casado. E paginizar a vida dele, conseguiu, onde ele nasceu, uma segunda via da certidão de nascimento dele e apresentou no cartório lá do Rio Grande do Sul para formalizar o seu casamento. Passado um tempo, o casamento foi formalizado. Passado um tempo, um rebuliço só obedece quando ele já estava prestes a ser separado do segundo casamento. Descobriu que, por alguma ironia do destino, descobre-se que Marcos era casado. Esse segundo casamento dele vai existir, vai. Porque ele foi no cartório, ele pagou, ele fez o ato. Agora esse ato vai ser válido? Não. O Brasil não permite bigamia. Marcos morre. E aí, como é que fica? Os efeitos do último não vai ter validade. A não ser, Marla, que ela peça, essa segunda esposa dele vai ter que pedir o reconhecimento de união estável para desclassificar o primeiro casamento que já estava separado de corpos. Mas o casamento em si não vai ter validade. A cara dele foi isso. Então, assim, Até porque, pra você explicar. pode. Até porque Pelo reconhecimento da união estável. a questão de pensão por morte para o INSS, ele conta os 2 últimos anos antes do óbito. Então, se a mulher de Marcos, que era casada com Marcos, a do papel, mesmo que ela esteja casada com ela, se ela não tiver comprovação de união, sem ser só a certidão de casamento, se não tiver dos 2 últimos anos, o INSS não abre conta. Mas aí também é relativo, porque existem mulheres, eu mesmo estou numa briga por um, que eu estou advogando pela esposa. Ela já está separada de fato há mais de 12 anos, 15 anos, e ela está brigando e possivelmente ela vai requerer. Ou vai conseguir metade, principalmente de meação. Ah, isso, tipo assim, geralmente todo mundo requer. Tem várias pessoas que a gente pega que é assim, já separou, até às vezes separa até pra conseguir o BPCzinho, entendeu? Aí vai lá e bota em casa separado. Só que quando o INSS pede esses 2 últimos anos, não tem. Só tem tipo assim, tem uma certidão de casamento e coisas antigas. Mas quando ele vem pedindo esses 2 últimos anos, nunca tem. Mas entenda, isso aí, o INSS, ele só pode, de fato, pedir se houver alguma outra contestação. Porque, em regra, se eu já tenho um documento formalizado, Não, mas isso eu não preciso. Daqui e sim, se tiver briga. Sim. E que, na verdade, quase sempre o INSS tira o corpo fora. Ele diz assim, ó, se resolve com a demanda judicial. Lega para as duas, ou então concede para que saia para o ofício. E manda aí para a esfera judicial. Porque, na verdade, a esfera administrativa não tem o poder para resolver a discussão. Agora, eu também já vi pessoas que não têm uma mulher casada no papel, que tem uma mulher que só conviveu em união estável, com a comprovação vai lá, sem questão judicial, e o INSS concede. Mas, em regra, gente, o que acontece? O segundo casamento de Marcos existiu, mas ele não foi válido. Como é que ele vai produzir os efeitos se ele não foi válido? A partir do momento que ele nem deveria ter sido feito. E a esposa Ele do não casamento Marcos pode de danos morais? Sim. Rendimento? Nessa situação pode. Hoje em dia, nem toda traição, nem toda circunstância que se termina relacionamento não dá para ser pedir danos morais. Mas numa situação dessa sim, porque a pessoa foi enganada. É quase que um estelionato, de forma educada. Entendeu? Porque você induz uma pessoa a erro para obter vantagens. Ele ia obter vantagens patrimoniais. Ia virar viúva, né, Rosa? Sem nem ser casada. Então, eu estou dando esse exemplo de Marcos, porque eu preciso que vocês entendam que nem todo ato que vai existir, ele vai ser válido. Lembram
também, que nós já vimos os exemplos. Uma declaração, professora, que pode ser dada, por exemplo, Marcos é casado, mas aí não é só por causa de conhecimento mesmo, meu amor. Marcos é casado. E aí Marcos não convive mais com a esposa dele, sim com uma outra mulher. Tem alguma declaração que Marcos pode dar de que ele não por exemplo, não Separação de mais. corpos. Isso, separação de corpos, não. Pode dar essa declaração para tentar reverter algum direito que a mulher que está casada no papel tenha. Mas, em regra, enquanto ele não fizer o vínculo formal, ele está casado. Não pode casar de novo. Entendeu? Aí, na verdade, vai ser uma discussão mais a fundo que vai acontecer se ele morrer. É mais fácil. Entendeu? Do que a separação. Gente, vocês lembram que quando nós falamos alguma coisa sobre incapacidade, que eu falei também que o menor de 16 anos, ainda que tenha anuência de todo mundo, não pode casar? Ah, uma cidade lá no fim do mundo, que hoje em dia, como o cartório está privatizado, eu acho muito difícil achar uma cidade no fim do mundo que faça, mas vamos lá. Digamos que uma cidade lá no fim do mundo, porque o filho de fulano era fulano era bem influente. E fulano apertou e reapertou o cartório que queria que o filho dele de 15 anos e 11 meses casasse. Que não tinha tempo de esperar mais um mês não. Fez. Não sei como, mas fez. Passado 10 anos, 20 anos. O negócio era válido? Não. Ah, professora, mas ficou 20 anos casado, reconhece onde eu estava. Mas aquele casamento que você fez com 15 anos e 11 meses não vai ter validade, então ele não vai produzir efeito. O que não é válido, não produz efeito. Então, o que eu quero que vocês entendam, vocês já conseguiram compreender a diferença de um pressuposto para o outro, né? Nem tudo que existe vai ter validade. Quem quer... Isso aí é spoiler. Aí que a galera fica perguntando, viu, Marlon? Quem quer, na má fé, adiantar compra e venda de bem de papai e mamãe, sem cumprir os requisitos da porcentagem mínima, vai existir. Aí vem qualquer irmão, qualquer interessado e embarga tudo. Na hora. E não vai, não pode. A não ser que caracterize como uma antecipação de herança que tem que cumprir todo o requisito. Mas aqueles filhos espertos. Tem um lá, assim. Hoje em dia, até uma notícia também meio triste para quem tenta fazer essas coisas é o seguinte: a Cefaz não aceita mais você fazer contrato forjado de compra e venda sem apresentar para os demais não, mas para pai e filho, quando se trata de compra e venda de imóveis, você tem que apresentar na Receita a transação bancária. Que você mudou o dinheiro da conta de um por outro, que você fez financiamento, que você fez isso e aquilo. Porque senão era muito fácil. Ícaro é filho de Inácio e quer tirar... Querem tirar Cristiano e Rose, que são os outros irmãos do contexto. É muito fácil Inácio e Ícaro alegarem para a Cefaz, pagar só um imposto de 3, 5% para garantir a mudança de propriedade e ludibriar a Cefaz dizendo vendi. Não precisa nem se dar o trabalho de vocês esperarem inventário, porque hoje a Cefaz, repito, gente, por mais que nós sejamos espertos, como advogados, como partes e tudo mais, nós precisamos entender que a Cefaz não é burra. Principalmente no que se trata de dinheiro. E aí é principalmente no que se trata de tirar a responsabilidade dela. São 3 irmãos. Sim. No caso de doação, um pai e uma mãe pode dar uma doação a um e não dar a outro? Não, só com a anuência dos outros. E ainda tem que ter cuidado com o quinhão, porque senão ainda desconstitui no futuro. Ainda que tenha antecipação. Então, assim, era muito fácil eles chegarem lá, um imóvel avaliado em 500 mil, eles só iam pagar o quê? 5%. 25 mil, mas porra, o imóvel é 500 mil. Investiu os 25 mil, aí Ícaro pagava todo mundo grato, porque o imóvel ia vir para ele, ludibriava a Cefaz. Quando amanhã ou depois Rose e Cristiano viessem embargar essa compra e venda, ele ia dizer, comprei. Um negócio jurídico legítimo que meu pai poderia vender para qualquer um. Pai pode vender para filho? Pode, desde que o filho pague. Se Ícaro provar que ele transferiu os 500 mil para Inácio, que fez o financiamento para comprar o imóvel e tal, a compra dele é legítima.
Agora, se ele não comprovar, e não é, gente, pelo amor de Deus, repito também, a Receita não é burra. E os irmãos também, ainda que sejam bestas, quando se envolve dinheiro, todo mundo fica esperto. É óbvio que os irmãos iam estar atentos de dizer, e quero transferir 500 mil para Inácio. Daqui a um mês, Inácio vai voltar os 500 mil para ele. Quero um rola. Né? Até porque é uma movimentação significativa. E Inácio quer vender para Ícaro um apartamento que vale 500 mil. Ícaro vai pagar 150. Não. Você não vai aceitar. Porque está totalmente fora de valor de mercado. Então, tudo isso mostra para vocês que existem vários negócios. Mas se eles são válidos ou não, aí é outros 500. Por que a Cefaz precisou apertar? Porque, infelizmente, o que nós mais encontramos são pessoas não má fé tentando ludibriar. Então, dessa forma, o que acontece? Fecha para todo mundo. Para você fazer, faz. Comprar, compra. Deixa que pague. Se Inácio é o pai de Ícaro, Ícaro tem os 500 mil. Qual a diferença ele pagar e Éder pagar com um terceiro estranho? Se o pai vai receber o dinheiro de qualquer forma. Vocês entendem? Mas a questão é formalizar. Repito, nem tudo que existe é válido. Anotem aí a eficácia. Não pode. Meu pai vai provar. Vai fazer. Você vai, não vai aceitar, ela vai dizer que você vai ter que botar no banco e transferir. Entenda, você só troca a propriedade se a Cefaz lhe deu parecer ok. Se você... A gente precisa entender algumas coisas. E aí serve para a vida. Principalmente nessa questão de imposto. A gente, ainda que seja vontade, aí eu volto. Aqui é uma declaração de vontade. Vocês querem comprar e vender. Mas vocês precisam cumprir o que, gente? Respeitar os pressupostos dos impostos. Pela norma. A Cefaz diz que ela precisa validar. Se você quiser passar em mãos, detalhe é seu. Não tem problema nenhum. A Cefaz vai virar para você e vai dizer. Não lhe dou parecer. Você não vai poder fazer a objeção. Quem é que ganha? Quem é que tem mais força? A Cefaz. Não são eles que vão se adequar a gente. Nós que nos adequamos a eles. É porque, tipo assim, se eu for o pai dele, Sim. e ele quiser comprar uma coisa na minha mão, me pagar, Sim. em transferência bancária, Sim. daqui a um mês eu devolvo o dinheiro em mãos a ele. Como é que você faz a saber? Aí a Cefaz pode até não saber. Mas já começa dificultando, vai ser válido. Começa dificultando, Inácio, que raramente quem tem dinheiro para ficar trocando de um lado para o outro se submete a isso. E eu vou te dizer, a Cefaz não vai saber. Só um minutinho, Marcos, para ele terminar de tirar essa dúvida. Mas se os irmãos, vou voltar a puxar, Rosa e Cristiano, sonharem saber e pedirem a desconstituição, tenha certeza que o juiz vai atrás. E aí vai ver que você sacou tudo num dia, o juiz vai pedir a sua quebra do sigilo, ele vai provar que o dinheiro voltou para aí, ou aqui você marca de alguma forma. Gente, existe todo mundo que tenta fazer o trambique. Mas do outro lado também existe sempre alguém brasileiro, exceto raríssimas exceções, que são os crimes que ainda não foram descobertos. O brasileiro tem um defeito que mata todo o trambique. Não aguenta a língua. Uma hora alguém vai saber. Alguém vai saber, sonha, aí eles começam a vasculhar. Tal que sabe, vai desconstituir. Eu, particularmente, estou esses anos só de advocacia. Não aceito fazer. Porque eu digo ao meu cliente, eu digo, vou pegar seu dinheiro, você vai gastar o dinheiro, que vai ter que pagar imposto. Está achando que quando você vai declarar inválido o seu contrato, está achando que ela vai te devolver os 30, 40 mil que tu pagou de imposto? Aí eu boto o cliente para perder dinheiro, sabendo que no futuro, amanhã depois, vão vir desconstituir essa venda forjada? Não vai. Eu tenho um amigo, irmão meu, que tentou fazer isso agora há pouco tempo, e disse, ele desista. Desista, não vai. A situação dele ainda é um pouco mais específica, porque ele é adotado e o pai dele tem outros irmãos, outros filhos biológicos. A mãe dele só tem ele. E o apartamento, de fato, foi comprado pela mãe. Mas não importa, quando ela comprou, ela estava casada. Então entra no regime de casamento. Queriam vender. Eu disse, tudo bem, ele tem até condições. Eu disse, móvelmente, pague para sua mãe. Tira aí dos seus investimentos 400, 500 mil, porque é um apartamento na Pituba, e joga para ela, que aí a Receita faz. Se não, Nelinha, vamos ver tal. Eu disse, não vou perder tempo. Quando eu cansei,
Eu disse assim, ó, senta aqui, bora ligar aqui pra você faz no Viva Voz. Aí consegui, lá no canal de atendimento, perguntei. Ele disse, é possível e tal? Não. Isso é faz, não faz? Prefeitura no mundo, PTU, tudo. Interior a gente até pode mudar, mas em Salvador. Nesse caso, Salvador não. nesse caso dessa venda, esse dinheiro que ele estaria pagando para a mãe dele, esse dinheiro também seria dos outros irmãos? Não. Só da mãe. Mas nesse caso a mãe pode dar esse dinheiro para ele depois. Pode. Nesse caso, Porque assim, ninguém é obrigado a deixar bens para os outros. Ah, seu pai e sua mãe têm 1,5 milhão de bens. A professora, eles têm que deixar... Não, eles podem torrar tudo e curtir, viver a vida. Conhecer o mundo. É o direito deles. Ninguém é obrigado a deixar herança. Agora, ainda que seja R$1.000, eles não podem beneficiar um filho em detrimento do outro. Mas como nesse caso ele só é filho dela, ela pode pegar esse dinheiro da venda e doar para ele. Só que tem um detalhe. Ela fez uma aquisição onerosa. O dinheiro não veio nem de doação, nem de inventário. Ainda que esses 500 mil que ela recebeu, é metade do marido dela. Prende da mesma forma. É mais fácil de ludibriar, mas prende da mesma forma. Pode explicar para você. Nesse caso, a pessoa tem dois filhos, aí deu uma casa a um, e a outra não deu. Então essa outra que não recebeu nada, ela pode interferir na outra. Pronto. E se aí começar a ajudar, se o pai, no caso, ajudar a outra que não ganhou a comprar a casa, fica tudo bom. Se o pai ajudar a outra que não ganhou a comprar a casa, eu aconselho a quem ganhou se fundamentar de que a outra comprou a casa por causa do pai. Por quê? A que não ganhou, quando os pais vierem morrer, ela pode alagar benefício. tem uma situação. Ou No inventário, passando antes de... sim, não, mesmo assim. Ou, Rose, se tiver mais de uma casa, que equivalha ao percentual. Vou dar um exemplo. Um pai tem... Vou pegar até uma mais empolgada. O pai tem 6 imóveis e tem 2 filhas. Na conta é o quê? Metade dos imóveis, 3 para a mulher. E dos 3, ficam 1,5 para cada filha. Ele já deu um para outra filha. Aí a outra não tem o que validar. Ela só vai pedir para, ao invés de pegar os 2 que sobraram e dividir 1 a 1, não. Vai fazer o cálculo, vai tratar esse imóvel anterior que ela recebeu como antecipação de herança. Dizer, ó, Rose, já recebeu aquele imóvel lá. E já antecipou a parte dela. Desse aqui, ela só tem um quião que tem que tirar igual. Vocês vão confundir a cabeça toda, porque vocês estão fazendo perguntas que vocês só vão aprender lá em família. E talvez, se der tempo, você vai ter que tirar o quinhão e igualar. Vou dar um exemplo. Eram 3 casas, já entendeu? Porque vocês Eu acho que eu tenho um exemplo. Você tinha sobrou 3 casas. A cada um no valor de 100 mil. Seu pai já tinha lhe antecipado uma. Sua irmã vem e diz, ó, Rose já ganhou uma casa de 100 mil. O que é que faz? Desses 200 que tirou, tira os 100 mil e dá só para sua irmã, equipara ela a você. Cada uma ganhou uma casa de 100 mil. E o que sobra de 100 mil vai dividir para as 2. Teria margem para dividir. Agora, o problema maior, Rose, dessa antecipação de casa é quando falta bem no futuro. Ninguém vai querer perder 50 reais. Aí o irmão vai lá e impugna. Entendeu? Ele vai me embora. Essa situação só serve para imóveis ou, tipo assim, por exemplo, uma mãe tem 2 filhos. E aí, desses 2 filhos, ela deu um carro, por exemplo, de presente, e o outro filho, ela sempre ajudou os filhos desses netos, não os filhos desse filho, pagando de saúde, escola, enfim. Aí a alegação eu ajudo esse daqui porque ele não tem filhos e eu ajudo os seus filhos que você não dá as coisas. Então, equipara, essas coisas. Se tiver boa fé, se tiver má fé, o que é que se prova? Que ganhou o carro. O que está ajudando por mês, ainda que ele não tenha renda, ainda que ele, é muito complicado. Porque aí, ajudar em questão de dinheiro, o pai não ajuda quem achar que deve. Agora, o problema é a formalização. Eu uso sempre o exemplo de imóveis, que os imóveis é o mais difícil de se transferir fazendo falcatrua, entende? Mas, em regra, engraçado. Isso aí o pai não segura, a lei não tem como segurar, dizer que uma mãe em vida, ela está dando uma mesada maior a 12
do que a Cristiane. A justiça não pode. Porque em vida ela está ali, não é repartindo a herança, ela está dando uma ajuda de custo, o dinheiro é dela ainda. Mas existe para um montante, quando vai para a partilha de bens, o dinheiro, R$500 mil por mês, não é antecipação de herança. É uma ajuda mesmo de custo que é informal. Agora é muito difícil. A pergunta que Rose fez é mais fácil de ser comprovada. De dizer, deu uma casa a um e ajudou a outra a pagar a casa dela. Aí é fácil. É mais fácil assim. Tem comprovação, às vezes, se for um financiamento que todo mês, em data tal, era descontado o valor da conta do pai. De que comprou na mão de um terceiro, mas todo mês quem fazia a transferência PIX era quem? Era o pai. Mas ainda assim, entendam, tem que provar. É jogo de interesse. Se os pais viram que tem 2 filhos e quiser fazer um documento de doação que quer passar um filho, Igualando o que não pode. ele pode. Pode. Quem vida pode. Igualando o quinhão e com a anuência dos dois. Entendeu? Tem 5 filhos. Quer dividir tudo. Tem vários bens. Dos 5, um não assina, não faz. Entendeu? E vamos concluir aqui a eficácia para tipo um intervalo. Anotem aí o que é eficácia. Nem sempre importa. Nem sempre, né? Isso. Nem sempre importa em produção imediata dos efeitos. Em produção imediata dos efeitos. Isso. Vírgula. Pois estes podem estar limitados por elementos condicionantes. Vamos lá. Um testamento, a pessoa faz óbvio antes de morrer, né? Cumprindo todos os requisitos exigidos em lei para resguardar, se for o caso de ter um herdeiro necessário, algo do tipo, a pessoa cumpriu o trâmite. Mas quando é que o testamento vai produzir efeitos? Depois da morte. Um testamento que já foi feito, que já está cerrado, já está lavrado lá no cartório, hoje, para a pessoa viva, tem que eficácia, tem que efeito nenhum. Existem coisas, gente, que nem sempre, porque vão existir e por serem válidas, quer dizer que já vai produzir efeito naquele momento. Existem coisas que existem elementos condicionantes à produção do efeito. O testamento, ele só começa a produzir efeito quando a pessoa falece. Uma doação condicionada é a conclusão de um curso. Eu devo ter dado esse exemplo aqui. Se uma pessoa faz uma doação, o pai de Marla vai dar a ela um apartamento. Mas condicionou essa doação, já comprou um apartamento, já tem um apartamento, só tem Marla de filha. Mas ele vai doar para ela. Ele disse que vai, já que o apartamento já está a ponto de Marla, tudo certinho, todo documento feito, mas tem uma condicionante. Marla só vai ser a proprietária do apartamento quando que concluir o curso de Direito. Esse documento de doação vai ser válido antes de Marla concluir o curso? Não. Então, nem sempre, gente, porque os negócios jurídicos existem e são válidos, quer dizer que ele já está produzindo efeito. Alguns são imediatos? São.
O casamento é imediato? É. Assinou, casou, ferrou. Já está dentro do contexto. Mas existem alguns que são condicionados. Uma dúvida. Tem uma colega minha que faz, ele desenhou uma doação de casa para ela. Sim. Só que depois disso, ele teve um outro filho com outra mulher. O que acontece com essa doação que ele fez antes desse menino nascer? O fato de ter sido feita antes do menino nascer é válido. Agora eu vou te dizer, na prática, tenho certeza que a mãe do menino e o menino vão brigar quando ele morrer para pegar a parte dessa casa. Aí vai ser briga judicial mesmo. Um sustentando o negócio é válido no tempo em que foi feito. Na época em que ele foi feito, era válido, porque ele não tinha nenhum outro filho. Então, um evento posterior não é passível de invalidar aquele negócio que naquele momento não era válido. Vou lhe dizer, vai que o imóvel existe. Se o imóvel não existir mais, como é que a menina que não sabia que ia ter um irmão no futuro vai ser obrigada a devolver o valor? Você está entendendo? É complicado, então é mantido, porque no momento não existia. Mas pelo amor de Deus, nem me pergunte. Tinha um filho, mas não era reconhecido. É um caos. Pior do que ratinho, porque vai ser uma briga. Porque a criança já existia. Ó, vou te deixar tirando essa dúvida. Pessoal, vamos pro intervalo, na volta tinha de classificação. Teve gente lá, professor? Manda o número de declarante. Eu nem agora um caos aí, que ela vai. Eita! Gente, vamos lá começar. Quanto ao número de declarantes? O contrato ele é unilateral. Quando ocorre apenas uma manifestação de vontade. Aqui, ó, gente, é porque eu vou começar por aqui. Entendeu? Porque ainda não falei. Quando ocorre apenas uma manifestação de vontade. Unilateral. Quando ocorre? Apenas uma manifestação de vontade. Gente, quando ocorre apenas uma manifestação de vontade. Divórcio é esse? Não. Divórcio tem que ter um só, né? Separado. Não, mas em tese, vai estar desfazendo de um vínculo que rega a pessoa da justiça do outro. Entendeu? Mas juridicamente, a vontade de um consegue os efeitos. Agora é para desfazer um contrato bilateral. Quando ocorre apenas uma manifestação de vontade. Testamento. Só agora, vai no próximo ponto. R$2 ou noite a cabeça. Gente, o testamento, quando uma pessoa se dispõe a fazer o testamento, ainda que aqueles bens sejam destinados, né, ao testamentário, né, no caso, para quem vai ser destinado esses bens, mas o testamento, ele só depende da vontade de quem? Do testador. É quem tem os bens, claro, limitado com a lei, mas se eu tenho bem, se eu quero deixar meu testamento, quem é que vai ao cartório? Eu. Vou ali, expresso o que eu desejo, dentro das possibilidades legais e o meu ato é consumado. Se a pessoa vem a querer aceitar ou não esses bens no futuro, o problema é dela. Mas o negócio em si, o testamento vai existir por a vontade de um só. Ok? Existem os negócios bilaterais. Presume-se, né? Mas deixa eu ver aqui como anotadinho. Que ocorrem quando ocorrem. Pode ser ocorre quando ocorrem. As manifestações de vontades. Quem foi que está com cara de tristeza, Lucas, hoje? Tá aí com a cara de triste, coxada. Então, vai fazer uma coisa de duas vontades. Ou a manifestação de vontade de duas partes. Quando ocorre, ou ocorre quando
a manifestação de vontade de duas partes, vírgula, chegando a um consenso. Falou o que, minha querida? Aí o divórcio já entra. Aí o divórcio já entra. Eu entendi o que foi que ela perguntou. Ela perguntou o seguinte, mas aí eu não quero que confunda a cabeça de vocês. No ato processual, hoje, uma das partes pedindo ao juiz, ninguém é obrigado a ficar se casado. Então o juiz tem a obrigação de deferir o divórcio, ainda que o outro não concorde. Foi por isso que veio sua dúvida. Mas aí é um ato judicial. O divórcio em si, para que ele aconteça extrajudicial ou presume-se que até o judicial, vai precisar da concordância das duas partes. Agora existe, aqui, a maioria, o contrato de compra e venda é o quê? Bilateral. Quem compra, quer comprar. Quem vende, quer vender. Se ajusta preço, se ajusta bem, se ajusta as formalidades. Então, presume-se o quê? Que as duas partes ali chegaram num consenso. Quem doa, quer doar. Quem recebe, aceita receber. Não, doação é bilateral. Porque doação é diferente de... Só um minutinho. É até uma pergunta interessante. Doação é diferente de testamento. Porque testamento, o meu negócio jurídico, que é o testamento em si, vai existir independente dos testamentários aceitarem ou não. Porque só vai produzir efeitos depois que eu morrer. Doação não. A partir do momento que eu, Brunelli, quero doar, desculpa, seu nome? A Késia. Se eu quero te doar, Késia, um carro, ainda que seja um negócio gratuito, que nós vamos ver já, você precisa aceitar a doação. Se você não aceitar, não existe doação, entendeu? Ainda que seja gratuito. Então é bilateral. Quando o casal tem bens e eles querem se separar, mas não chegam em um acordo, Sim. eles podem se separar, eles conseguem se separar, mas assim, depois Discute os o que bens. vai fazer. Tem duas possibilidades. Ou pedir o bem, estava conversando isso até com a colega essa semana, que ela estava perguntando a diferença de um para o outro. Mas, enfim, você pode pedir no processo, a gente dá entrada no processo, e tem a possibilidade de pedir ou uma liminar ou julgamento antecipado de algo. Como ninguém é obrigado a ficar casado com ele, se a gente pede para o juiz decidir desde logo pelo divórcio, o juiz tem que conceder o divórcio. Aí vai para a discussão do cabimento, da partilha de bens, como vai ser e tudo mais. Ou existem divórcios. Teve uma moça mesmo que há pouco tempo ela me procurou, ela separou pelo sejusque consensual, mas naquele momento não foi discutido sobre os bens. E não é porque foi no sejusque, não. Poderia ser uma ação judicial, mas presume-se que numa ação judicial comum, ninguém vai pagar advogado para só divorciar e depois discutir os bens. Mas vou dar esse exemplo do sejusque. Eles se divorciaram, estavam todos os dois de comum acordo que queriam se divorciar, mas ainda havia algumas discussões sobre a partilha dos bens. Foi homologado o divórcio, foi formalizado o divórcio, mas vem na sentença, né, homologada pelo juiz o acordo, que a partilha de bens ficou para o momento posterior. Pode. Entendeu? Aquele exemplo que eu dei de Marcos. Se ele fosse seguir o trâmite de dizer, quero casar, existem pessoas que realmente só se atendem já, de fato com o divórcio quando estão prestes a formalizar um outro vínculo. E nesse meio tempo tem um monte de pendência de bens. Mas a pessoa tem um prazo para casar. Porque o outro ou vai viajar, ou tem algo que, enfim, que a pessoa quer casar logo. Entra com ação, pede para o juiz determinar desde logo o divórcio, e aí depois o processo fica correndo quanto a partilha de bens. Pode. Entendeu? Porque nem sempre o bem é o centro do divórcio. O divórcio é o rompimento, o desfazimento do quê? Do vínculo. Gente, os contratos, né, eles podem ser plurilaterais. Anotem aí. Isso, bilaterais. Hã? Ele não estava na sala, não. Ai, que pariu. Ele saiu, voltou que eu nem vi. Eu demorei. Mas perdeu. Daqui a pouco mais eu te passo. Quando se conjugam, aí são os plurilaterais, viu, gente? Plurilaterais. Quando se conjugam, vírgula, no mínimo, vírgula de novo,
duas vontades paralelas. Vontade separada. Quando se conjugam, vírgula, no mínimo, vírgula, duas vontades paralelas, vírgula, admitindo-se número superior, É que eu me perdi. Vontades paralelas. vírgula, admitindo-se número superior, vírgula, desde que todas sejam direcionadas para a mesma finalidade. Vírgula, desde que todas sejam direcionadas para a mesma finalidade. Lembrem que aqui eu estou falando de vontades, né? Para a mesma finalidade. Gente, quais são os contratos plurilaterais? Nesse conceito, para não confundir a cabeça de vocês, eu trouxe exatamente como está no livro, mas eu tenho um porém para trazer. Nesse conceito fala aqui, no mínimo, duas vontades paralelas. Só que vocês precisam lembrar que se forem duas vontades, eles são o quê? Bilaterais. No mínimo. Digamos que a partir de 3. Mas é porque eu quis trazer isso para que no livro, vocês, se forem ler por Pampona, não se confundam. Os plurilaterais falam no mínimo duas vontades. Mas se só forem duas, vai ser o quê? Bilateral. E quanto a essas vontades, elas têm que o quê? Se direcionar para a mesma finalidade. Vou dar um exemplo, gente. Uma sociedade. Uma sociedade é um negócio jurídico que pode envolver 3, 4, 5, 50 sócios, que são vontades paralelas. Mas desde que... qual é a finalidade de todo mundo? A sociedade. A constituição, a administração do quê? Da sociedade. Então, vocês entendem que existem esses negócios plurilaterais, envolvendo mais de duas pessoas? O inventário, que tem mais de 2 herdeiros, é o quê? Um ato que é plurilateral. Um negócio que é plurilateral, que envolve mais de duas vontades, a partir de 3 vontades, com a mesma que finalidade, divisão dos bens. Não importa se estão concordando ou discordando, mas qual é a finalidade? Dividir os bens. Entenderam? Ok. Vamos lá para a classificação quanto às vantagens patrimoniais. Gratuito. Os gratuitos são aqueles gratuitos. São aqueles que somente uma das partes é beneficiada. São aqueles que somente uma das partes é beneficiada. Que somente uma das partes é beneficiada. Gente, uma doação, como é que acontece? Uma pessoa que tem algo, algum bem, doa. Ainda que exista uma condição, lembra do exemplo que eu dei agora há pouco, que foi para Mala receber um apartamento, ela tinha que formar na faculdade, foi Mala que eu acho que Foi nada. Mas ainda que ela tenha que exercer essa contraprestação, o negócio é o quê? Gratuito. O pai vai pegar o apartamento e vai doar para ela. Nessa ação, quem é que tem o ganho? Somente Mala. Óbvio que o pai vai ter o ganho de ter a filha formada, que é uma condição. Mas ainda assim, no contexto contratual em si, é uma doação, é o quê? Gratuita. Isso de uma dúvida aqui. Do nada. Tem um casal que está numa união estável.
Aí o marido compra um carro e dá de presente para a esposa. E depois, quando eles se separarem, o que acontece com esse carro? Foi presente do marido para a esposa? Eles vão ter que dividir? Ou não foi um presente? Vai ter em nome dela, por exemplo, porque ele deu um presente para ela. Depende da forma que for constatada a aquisição. Se for doação, desculpa o termo, ele se lascou. Doação e inventário de bens, Peixinho dois. partilhas, não se divide. Se ele comprou, somente comprou e botou no nome dela, é uma aquisição que é onerosa, meio amigo. Se ele formaliza no documento que é uma doação, perdeu. Porque ainda que seja doado por ele, doação e herança não se comunicam em divórcio. Perde. Agora sim, em caso de união estável, o esposo ele compra um carro e coloca no nome da mãe. Em caso de separação, esse carro, tipo assim, a esposa tem... Mas a esposa vai ter que provar que foi ele que comprou e que não considerou uma doação para a mãe. E foi querendo realmente pular o acionamento da união estável. Agora ela tem que provar. Só que aí ele construiu a casa, o terreno da sua casa. E depois, O terreno é doação, a construção se divide. E se ela não doasse? Ele foi emocionado, só que escolheu o terreno. Não, gente, preste atenção aqui. Nem sempre a doação quer dizer que eu vou no cartório te doar. Existem os atos que são formalizados, vocês vão ver no futuro, de forma tácita e de forma expressa. Expressa seria se a sogra de Marcos fosse no cartório e dissesse: estou doando para minha filha esse terreno para construir a casa. Não foi no cartório, não teve mudança de titularidade, mas é um negócio jurídico formalizado de forma o quê? Tácita. A partir do momento que você cede um terreno para alguém morar, você está fazendo o quê? E eles não pagaram? Doando. Entendeu? Vai ser salvo. Gente, os contratos onerosos, anotem aí. Tá igual a Marcos, né? Pior que não é. Consistem em negócios jurídicos, bota em MJ, viu, gente? Consistem em negócios jurídicos em que ao benefício auferido, Me perdi. Consiste em negócio jurídico em que ao benefício auferido, experimenta-se um sacrifício correspondente. Em que o benefício auferido, Em que ao benefício auferido Experimenta-se. um sacrifício correspondente. Um sacrifício correspondente. Gente, Auferido. experimenta-se um sacrifício correspondente. Gente, quem vende está disposto a quê? Vou dizer, um apartamento. Quem vende o apartamento? O vendedor está disposto a quê? A entregar o bem. Mediante o quê? O pagamento. Então, aquele comprador que vai adquirir o bem tem que corresponder ao sacrifício entregando o quê? Dinheiro. Só entra quem compra. Tá ok? Só leva quem paga. Então, quem quer adquirir algo vai ter que se sacrificar pagando o valor correspondente a algo. Entenderam? Os negócios bifrontes. Anotem aí. Bifronte. Fale. Calma, Calabresa. Calma, Gustavo.
Gente, são os negócios jurídicos. Que tanto podem ser gratuitos como onerosos. São negócios jurídicos. São os negócios jurídicos. Que tanto podem ser gratuitos como onerosos. Onerosos? Isso. Vírgula. Tudo depende da intenção. Peraí, onerosos. Vírgula. Tudo depende da intenção das partes. Gente, o que são os negócios bifrontes? Acabaram de anotar? Existe um contrato de aluguel de um apartamento, não existe? A utilização do apartamento mediante o pagamento de uma contraprestação equivalente ao bem. Há um montante equivalente à permissão de utilização do bem. Existe o contrato de locação. Porém, vocês já ouviram falar o que é o contrato de comodato? Não. Paulo já ouviu o que é, Paulo? O contrato de comodato, a gente pode utilizar que é um contrato de teor idêntico ao contrato de aluguel. Porém, no contrato de comodato não existe a contraprestação. É um empréstimo para morar de graça no imóvel que é seu. Vou dar um exemplo. Quem quiser emprestar um contrato, presta atenção, silêncio. Quem quiser emprestar um contrato, quem quiser emprestar um apartamento para algum conhecido morar, não vai de boca. Não vai de boca. Porque vai dar merda. No futuro, ele vai empenar dizendo que não vai sair. Vai tentar usar o capião. Você vai ter que entrar com reintegração de posse. Ok. Você vai emprestar, é de graça. Mas faça o contrato. Botem para a pessoa assinar que, nos termos, é um contrato similar, basicamente idêntico ao de aluguel. A única diferença é que não vai ter a contraprestação. Mas eu posso dizer que, no caso, como é comodato, né? A comodatária, a comodante sou eu, o comodatário é... Tu tem? Pronto. Tá vendo? Aí, o seu, explica aí como foi que você fez, Marcos. Você estipulou tempo? Isso aí não é questão de ser importante, não, porque eu precisei mesmo, não dou tempo. Precisa. E aí você fez com o tempo determinado? Briga comigo, boi. Da fazenda. Peraí, não, a sua mãe é a acomodante, você é o acomodatário? Entendi. Você mora com ela. Ou ela te cedeu um imóvel além, você mora com ela. Ou pior, só foi que eu formalizando tudo, vai dizer assim, ó, você é quase meu inquilino, mas tô brincando. Mas é pra você comprovar esse contrato em algum... Esse seu contrato não é... Gente, peraí, silêncio. Ó, esse exemplo de Marcos não vai ser tão interessante, não, porque no caso de conflito, ele ainda mora com a mãe. É a mãe que formalizou o contrato de comodato, né, para você comprovar alguma coisa. É interessante, para que vocês entendam o melhor exemplo, quando são bens distintos. Se a mãe de Marcos tivesse emprestado para ele um bem alheio ao que ela mora, ela poderia fazer o comodato, para que não se confundisse o que é com doação. Apesar que no futuro, presume-se, né, que pela lei da vida os pais vão primeiros, ele vai ser o herdeiro dela. Mas enfim, mas para vocês visualizarem melhor, é melhor um outro exemplo, um terceiro. Eu quero emprestar, né, para o Anderson, olha que confusão vai dar. A minha casa. Justamente para o Anderson. Porque eu vou fazer o contrato de comodato, faço a qualificação idêntica,
qualificação que eu digo, boto todos os dados. Digo que eu, como proprietária do imóvel situado na rua tal, empresto, né, sem nenhuma contraprestação, para que o Anderson resida por pelo menos o prazo de 1 ano, podendo ser renovável, tu que acha, aí que eu seguro minha casa, podendo ser renovado a cada 1 ano, se assim for do meu interesse, o meu imóvel. Ainda que ele não tenha contraprestação financeira, mas eu posso dizer ao Anderson que ele não vai ligar o som depois das 10. Que desde que ele descumpra algumas das cláusulas, eu posso colocar ele para fora. Que ele precisa respeitar o direito de vizinhança. Que ele só vai fazer uma reforma no meu imóvel com a minha autorização. E tudo isso, gente, ainda que eu deixe correr solto, diga só assim, eu estou emprestando, esse incomodato venha me resguardar. Porque se eu quiser deixar o Anderson morando lá por 20 anos, ele vai poder morar, mas ele não vai poder usar o capi. Porque tem o quê? Um contrato que formaliza esse empréstimo a ele. Se eu dou de forma informal, deixo de maneira informal, o Anderson morar lá, não formaliza o contrato, largo por 20 anos. Passou 20 anos, o Anderson vai dizer o quê? Posse mansa pacífica com intenção de dono. É meu, os capião. E eu, como comandato, eu estou o quê? Me resguardando. Mas se caso esse contrato de comodatário, ele venceu o prazo. E as pessoas não podem sair, as pessoas não quiserem sair. Aí, se você não quiser sair, venceu o prazo, eu faço o quê? Ação de despejo. O juiz, analisando sua dona da casa, que o contrato de empréstimo me cedeu, o juiz coloca... Mas eu vou piorar a situação. Esse contrato de comodatário é um imóvel público, pertencente à prefeitura municipal. O que pode acontecer? Não, já começa aqui. Em tese, um imóvel público só pode ser concedido em comodato. Eu já fiz alguns. A gente faz mais comodato de bens móveis. Tem que ter uma finalidade pública. Ou seja, é para o próprio exercício da atividade pública. Em regra, a gente só faz comodato para particular em virtude de algum serviço que tenha também finalidade pública. Independente de ter prazo definido ou indefinido, bem público não usa o carro. Entendeu? Foi até uma das observações que eu esqueci de botar na outra aula. Os bens públicos não são passíveis de usucapião. Você pode morar 50 anos. Se você tentar usucapi, no momento de você chegar, ou o juiz, ou o oficial do registro vai dizer, ó, Anderson, isso aqui é um bem do município, é um bem do Estado, é um bem da União. Não usucapi. Mesmo tendo prazo de contrato, né, inválido, mesmo você entrando sem um contrato. E com reforma. Não importa o que você fez. Bem da usucapião é inalienável. Ah, passou 50 anos. O município não perde interesse no bem porque passou 50 anos deixando você morar lá. É do município. Entendeu? Aqueles prédios escolares então. Lá em Curitiba, nós estamos passando por um meio que um problema para reverter e vai reaver. Existe um prédio. É contrato assinado de comanda. Inclusive, tá na vila onde eu moro. São Felipe. São casas do. Não, são aqueles prédios escolares antigos. Bem antigos mesmo. Tem gente que mora. Mas deixa eu te falar, vocês conhecem Curitiba? Sim. Aquele primeiro condomínio, quando você chegou logo ali, a Vila Residencial, não é do município. Na verdade, não era nem bem do Estado. Era de uma fornecedora de serviço estatal, que na época, eu acho que era Convale, tipo a Chess, mas que não era uma pública. Aquela vila residencial, para quem conhece Curitiba, foi construída com a finalidade de trazer os trabalhadores para morar na cidade. Quando é para fazer a barragem da Pedra do Cavalo. E foi por uma empresa estatal. Quando a obra acabou, esses funcionários começaram a ir embora. Então, por conta própria, começaram a ser negociados os imóveis da vila. Todo mundo tem um justo título. IPTU, condomínio, o que quer que seja. As pessoas, em regra, moram ali com a posse legítima. Qual é a posse legítima? Foi adquirido e tudo mais, tem IPTU e tudo mais. Quando você tem
tenta fazer uma escritura, você não consegue. Porque essa empresa, que agora eu esqueci o nome, era uma empresa estatal. E por isso se configura como bem público. Não se aliena. Você pode morar, você pode fruir, você pode usufruir do bem. Mas você não pode alienar. Você não pode vender por escritura. Mesmo quando os bens anexos são golpe público, porque o que aconteceu foi, quando o contrato de comandado, a pessoa adentrou pelo prazo de 1 ano, esse contrato ele venceu, depois de 2 anos, houve a construção de uma casa anexa ao fundo do item que estava em questão do contrato, e aí tudo bem, foi a primeira casa. Logo em seguida foi construído um outro imóvel no mesmo lote. O terreno é público, né? Sim. O terreno continua sendo não alienável. Se o município quiser de volta, no máximo ele vai pagar uma indenização. Mas é dele. Tudo não é matéria de pé, cara, de condição. Curitiba está passando por uma situação assim. A prefeitura cedeu, alguns anos atrás, a uma fábrica Firese para ir para Curitiba. A Firese foi, funcionou lá por um tempo. Fez atividade comercial lá por uns 5 ou 10 anos, foi embora. No que a Firese foi embora, largou só um prédio. Quem passa também por Curitiba deve ver. Logo depois da vila, antes de chegar numa praçazinha que tem já no final da cidade, tem esse prédio. No que a Firese foi embora, largou o prédio. Tem algumas pessoas que estão morando lá. Só que o prédio continua sendo o quê? Do município. Agora eu estou vendo a movimentação lá que vão requerer de volta o prédio. É do município. Não importa se já tem 10 anos, 20 anos, 30 anos abandonado. Dizem eles que fazem vistorias para nós empresas chegarem. Mas agora vai. Igual a antiga, aquela empresa que era lá do prédio. Cidadão, não sei o que, cidadã. Isso. Eles sempre estavam ali. Eu também. Vai fazer o requerimento agora dos dois. Até porque não só tem uma empresa que está pensando em vir, só que ali a concessão daquele terreno, que não está mais em uso, eu não sei se vai ser só aquela região ali dos fogos, já foi cedida para o governo do estado para fazer o complexo policial. Vai ser militar e civil agora ali. Ali é. Aquela região ali, onde ia ser a antiga rodoviária antigamente. Aquela região ali toda da prefeitura. Entendeu, gente? Não só dos bens públicos, quanto dos particulares. O comodato, ele tem o mesmo efeito que o contrato de aluguel. Se você colocar que ele pode se tornar após o prazo de vencimento, sem que haja uma extinção expressa, ele vai se tornar por tempo indeterminado, não importa que o contrato era válido por 1 ano. Se tiver essa cláusula, você vai morar lá 30 anos e não vai poder usufruir, ok? Mesmo o prazo desse contrato 5 anos. Passou 5 anos, não renovou, porém pode passar 30 anos. Se tiver a cláusula de após o encerramento do prazo, se ele não for expressamente revogado, ele vai se tornar por tempo indeterminado. Sim, se só foi, Marlon, de 5 anos, não tendo a cláusula de renovação, perdeu. Passou 5 anos, a pessoa contando 15 anos usa o carro. Entendeu? Depende tudo dessa cláusula. Gente, quanto à forma dos contratos, anotem aí. A senhora vai dar revisão Formal. Se der tempo, viu? É mesmo? Existem os contratos formais ou solenes. Anotem aí, são aqueles que exigem vírgula, para sua validade. São aqueles que exigem, vírgula, para sua validade, vírgula, a observância de forma prevista em lei.
A observância. De forma prevista em lei. Prevista em lei. Gente, existe a possibilidade de alguém se casar já sendo casado? Não. Existe a possibilidade de alguém se casar com menos de 16 anos? Presume-se que é um ato que, um negócio jurídico que pretende o quê? Uma formalidade. Tem que se analisar os critérios antes de se conceder. Bem como, para a realização do casamento, é obrigatório que se faça o requerimento no cartório, apresente os documentos solicitados para a comprovação dos vínculos ou dos estados civis, para que se pague idade, para que se apresente 2 testemunhas, para que possa ir lá em um momento agendado, assinar e ter a celebração do juiz de paz. Existe um casamento sem um desses atos? Não. Não só ele requer requisitos para ser feito, como ele requer um trâmite a ser realizado. Não vai haver um casamento sem a assinatura dos cônjuges da certidão de casamento. Hoje em dia, inclusive, as meninas do cartório me falaram há pouco tempo que é obrigatório a celebração de juiz de paz. Há um tempo atrás podia se abrir mão. O casal ia, apresentava a documentação no cartório, ia lá, assinava a certidão de casamento, enfim, casados, vamos embora. Agora, quando cumpre todo esse trâmite, é obrigatório ter a celebração do juiz de paz. Então, é um dos trâmites que torna mais o que? Formal. Não pode ser realizado sem uma dessas demandas. Você vai conseguir fazer uma doação, aí eu não estou falando sobre divisão de bens, estou falando de uma doação qualquer, de um imóvel, sem pagar o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão de Causa Morte ou Doação? Não. Você não vai poder trocar, tá perguntando o que é isso, né? O Imposto de Transmissão. Direito é um curso difícil. Você não vai conseguir fazer. Quando você quer doar uma casa para Éder. Você faz, que faça a escritura tudo direitinho, aí você chega no cartório e diz, vim aqui trocar a escritura. A primeira coisa que o cartório vai te pedir, a declaração de que você é o dono, que você pagou os impostos e talvez, quem sabe, a declaração de herdeiros para ver se você está ferindo o seu patrimônio ou não. Mas o principal, o imposto. Você vai conseguir transferir sem pagar o imposto a Cefaz? Não. Presume-se que é um ato que é formal. Para você transferir, você precisa que seja cumprido o quê? Os requisitos pedidos em lei. Ok? Anotem aí quais são os negócios jurídicos não formais ou livres. Não, deixa eu ver, tá bom. Não, formal ou solene. Formal foi o que eu acabei de falar, o casamento, a doação, que requer um trâmite a ser realizado. Pode repetir, por favor, professora? São aqueles que exigem. Não formal. Não formal, livre, não é isso? Não, aqui eu tô falando formal, que ela pediu para repetir. Não, é o não formal mesmo. Eu pensei que você Eu vou falar agora, né? Os não formais ou livres são aqueles cuja exteriorização é livremente pactuada. É livremente pactuada, vírgula. Sendo a regra
dos negócios jurídicos no Brasil. Sendo a regra dos negócios jurídicos no Brasil. Gente, o casamento, né, requer essa formalidade toda. O trâmite que eu expliquei para ser feito. Quem vai realizar uma compra e venda? Tem algum trâmite exigido por lei? Não. Tem alguns dos critérios, que é a legitimidade para fazer o ato, que é ter mais de 18, ou ser emancipado e ser proprietário. Mas tirando isso, se uma casa vai ser vendida por 10 parcelas, 20 parcelas, se vai transferir a propriedade antes ou depois, quando é que vai ser paga a primeira parcela, quando é que vai ser quitado, tudo isso é acordado o quê? Livremente entre as partes. Quando a gente fala de contratos livres ou não formais, não quer dizer, ou negócios jurídicos livres ou não formais, não quer dizer que vai ter um contrato, não vai ter um contrato disciplinando, vai ter um contrato, vai ser tudo arrumadinho. Mas quando a gente fala livre, quer dizer que pode ser escolhido como as pessoas querem. Não tem uma lei que diga tem que vender assim. Se eu quero vender o imóvel, eu tenho que vender com 10 parcelas. Tá. Não. Se eu vou vender o imóvel, eu posso fazer uma proposta para a DAI e dizer que eu vou vender para ela mediante parcelamento de 10 parcelas, sendo que o sinal vai ser no valor de 30%, os outros 70% vai dividir em 9 vezes. E aí eu só vou transferir a propriedade no final. Mas em contraponto, eu posso vender também para Breno e dizer que, ó, só vou vender para Breno mediante o pagamento de um sinal de 50%, já transfiro logo a propriedade e depois ele me paga os outros 50%. Se ele não pagar, eu entro para o caso de despejo paralelo logo. Posso. São formas do quê? Diferentes. Mas quem vai convencionar? As partes. A lei não me diz que eu sou obrigada a vender meu imóvel de uma forma. Compra e venda é livre. Até a doação, gente. Quando ela não se trata de bens que precisem trocar de escritura, que requer o pagamento dos impostos. Se eu vou doar minha bolsa e faço um contrato de doação, essa doação vai ser o quê? Livre. Digo, ó, toma aqui, Kézia, a bolsa, vou fazer um contrato que for merecimento, não só mesmo da boca para fora. Muito bonita, Kézia. Você está, obrigada. Você está... Foi de jacaré. Você sabe que eu adoro coisa barata, mas essa daqui eu não vou dizer que foi barata, não. Já dá para perceber a qualidade da bolsa. Eu vou te dar essa bolsa porque você cumpriu a meta e tirou 10 na média e eu disse que eu lhe daria se você tirasse 10. Ponto. Eu estou estipulando, eu faço como eu quiser. Então é um contrato que é um negócio jurídico que é livre. Eu não tenho nenhuma formalidade. Aí eu não estou falando sobre que ano, se eu tenho filho, se eu não tenho. Não. Eu estou falando que eu dou da forma que eu quiser. Lá ele. Porque vindo desses meninos, deve falar logo lá ele. Porque... Não, eu já sei. Eu já sei. Porque eles já levantaram logo com a cara aqui. Na hora que eu falei. Sim, pode perguntar, minha querida. Um exemplo. Imobiliárias também. Oi? Imobiliárias, trabalhos. Sim. A imobiliária, principalmente quando se fala de financiamento, aí, ó, gente, um exemplo. Tudo bem que eu sei que financiamento é banco, mas vou dizer financiamento de imobiliário, o que quer que seja. Não quer dizer que porque o banco ou a imobiliária concedeu um crédito para a Rose, que ela vai conceder o mesmo crédito para a Dai. Não. O contrato é livre. Às vezes os seus critérios é um e o de Dai é outro. Ponto. Então são negócios o que, gente? Livres. Que são pactuados conforme o interesse das partes. Vamos lá? Agora não vai nada, agora só o que tá agora. Hã? Não dá mais tempo não. Dois tá chegando. Hoje Você tem que disputar. Olha, eu vi um meme essa semana, dizendo, eu quase posto, eu não sei se eu sigo vocês Pode ficar no Instagram, que teve um meme, eu vou procurar assim, ó. Da aula, não sei quantos minutos antes, aí os alunos começam, meu ônibus, alguma coisa assim, vai sair. Eu só lembrei de vocês aqui. Não, pelo menos esse
intervivos. Produzem os seus efeitos estando as partes vivas. Produzem os seus efeitos estando as partes vivas. Seus efeitos. Estando as partes vivas. Ainda em vida. Ou quem sabe. Mortes causas. Anotem aí. Ainda em vida. Vivas. São pactuados. Ela já passei, viu? São pactuados. Mortes causa, viu? São pactuados para produzir efeitos após a morte do declarante. Para produzir efeitos após a morte do declarante. Declarante? Isso. O testamento ele começa a produzir efeito quando o testador morre. Até o seguro de vida, tudo bem que ele já é válido, mas ele produz o efeito quando o segurado morre. Ok? Quanto à existência, anotem aí para a gente acelerar um pouquinho, porque senão semana que vem As principais ou principais? Isso. Os principais, eles existem por si mesmos. Anota no final. A existência. Quanto à existência, os principais, eles existem por si mesmos. Um contrato de compra e venda, ele existe porque você vai vender um bem. Um contrato de doação existe porque você vai doar um bem. Quando eu falo acessório, acho que fica mais fácil de vocês entenderem. Os acessórios é cuja existência pressupõe o principal. Acessórios? Cuja existência pressupõe o principal. Gente, quem faz um contrato de fiança é porque está afiançando o quê? Algum outro contrato. Se eu vou afiançar, é porque eu vou fazer um contrato de locação e eu preciso de o quê? O fiador. Aí vai vir o quê? O contrato de fiança. Quando é que o fiador age? Quando as partes, ou no caso o devedor, não cumpre a obrigação do contrato principal. Você fez um contrato de locação. Você pediu para alguém, um amigo seu, ser fiador. Quando é que esse contrato de fiança vai ser posto em prática? Quando você, locatário, deixar de pagar o seu aluguel. O locador vai cobrar quem? O seu fiador. Então, presume-se que só vai existir o contrato de fiança quando existir o quê? O contrato principal. Só existe caução quando a gente quer o quê? Resguardar o quê? Uma obrigação principal. Existe fiança sem um bem principal? Vou chegar ali simplesmente e fazer uma fiança com Sara. Fiança de quê? Eu vou afiançar o quê? Para eu afiançar, eu preciso ter algo a ser afiançado. Ou seja, eu preciso de um contrato principal para que venha essa fiança garantindo o cumprimento do principal. Entendeu? É tipo assim, gente, só paga juros quem tem o quê? Dívida. Quem não tem dívida, vai pagar juros? Não. Entendeu? Então eu tô isento. Tá isento, exatamente. É bom demais. Quanto ao conteúdo, Para ser dívida, também acho. Só chegando nessa conclusão. Um adulto sem dívida é um mero menino. Os patrimoniais. Sem dívida, sem mulher, sem carro, sem dinheiro. Veja bem, calma. Calma, para viver feliz em alguns desses aí, viu? Calma. Gente, os contratos, os negócios patrimoniais são relacionados com bens ou direitos. São relacionados? Com bens ou direitos aferíveis
pecuniariamente. Misericórdia. Por direito Só buscando dicionário. aferíveis de aferição. Com direito. Pecuniariamente. Com direito aferíveis. Pecuniariamente. Que vale dinheiro. Traduzindo, bota aí, ó. Que vale dinheiro. Difícil. Aferíveis pecuniariamente. Que vale dinheiro. Ô, agudinha. Aferíveis pecuniariamente. Eu vou te dizer, eu podia tirar uns termos desses, mas eu me recuso, viu? Vocês que têm que se virar aí para entender o que é cada coisa. Depois de o que é aferível pecuniariamente? Que vale dinheiro. Aí eu vou falar para ela que vale dinheiro, o povo vai. Aí daqui a pouco não se torna aqueles estudantes de direito chato que sabe aqui falando. Nessa hora todo mundo sabe. Misericórdia, me aguenta. Gente, em contraponto, existem os negócios jurídicos de conteúdo extra patrimoniais. Anotem aí. São aqueles referentes a direitos sem conteúdo econômico. A direitos sem conteúdo econômico. Direitos da personalidade. Tá perguntando qual é o tipo de negócio jurídico, né? A minha fala, muito linda. Os extrapatrimoniais são referentes a direitos sem conteúdo econômico. Gente, quem vai assinar um contrato de doação de órgãos tem algum valor essa doação? Não pode ser vendido. Uma escritura pública de emancipação. Emancipação é um negócio jurídico extrapatrimonial. A partir do momento que você concede capacidade civil plena para uma pessoa, você está falando sobre o quê? Direito à personalidade, aptidão, capacidade. Então, não tem o quê? Valor. Nós temos negócios que não vão envolver valores. E vão ser direitos que não têm valores econômicos. Por fim, já somos um. Falta dois só. Termina logo, só falta dois. Termina logo. Constitutivos. Cuja eficácia se opera. Sim. Olha aqui pro quadro. Não vou nem me cansar explicando a vocês o que é. Conjunque. Não, eu vou explicar o que é, eu não vou ditar. Vai ser um caos, eu falar isso. É só ter que sim, opera. É sempre daqui pra frente. Opera-se, ou se opera em ex nunc. Estresse não. Se opera ex nunc. Ex nunc. Ou seja, a partir do momento da celebração. Se opera esse nome? Ex nunc. Ou Ou seja, a partir do momento da celebração. O outro é que Tem, tá em vírgula. Foi porque eu não falei. Celebração, né? Celebração. O casamento, ele só começa a ter validade a partir de quando? Do momento que é celebrado. O casamento faz o que, gente? Constitui o matrimônio. O padre ali não está falando só coisa de religião, não. Nem o pastor. Ele está falando coisa jurídica também. Você vai constituir. Você vai criar um matrimônio a partir do que? Daquela celebração. Então, tudo que se constitui começa a valer de quê? Dali para frente. Agora anotem aí o que são os declaratórios. vai acabar logo. Ela tá cheia de gás. Né? Negócios. Pode botar, são aqueles negócios em que os efeitos retroagem
Para beneficiar. Negócios em que os efeitos retroagem ao momento Essa não tá lotada, agora que eu vi. da ocorrência fática a que se vincula a declaração de vontade. Vírgula. Declaração de vontade. Depois de Fática. Negócios em que os efeitos retroagem ao momento da ocorrência fática Olha só, nem parece a que português. se vincula, Nem parece português. a declaração de vontade, vírgula, ou seja, vírgula, ex tunc, troca o índio com T, tá bom? Ex-tunc. Ex tunc. Ex-nunc e ex-tunc. Ex nunc e ex tunc. Quer o conceito todo negócios em que os efeitos retroagem ao momento da ocorrência fática a que se vincula a declaração de vontade. Eu tô achando lindo, ninguém vai esperar o exemplo não, né? Esse aqui geralmente eu dou peça na prova discursiva, a questão discursiva da prova. Não fico levantando. Eu vou, pronto, eu tô aqui confiando também. Eu também. Uma união estável. É sempre que aqui na frente fica bagunçando. Não levanta e todo mundo vai embora. Exemplo. Exemplo, eu não sei se vocês. União estável. A união estável, gente, vocês lembram que ela pode ser declarada? Se a gente declara algo, preste atenção. Quando a gente constitui, a gente cria. Quando a gente declara, quer dizer que a gente está validando algo que já existe. Estou declarando. Quando a gente declara imposto de renda, a gente está declarando o quê? Porque a gente já gastou e que a gente já ganhou. Quando a gente declara... Tá declarando, tá sendo roubado. Declara um óbito. A pessoa já o quê? Morreu. Então, tudo que é declarado, presume-se que volta. Uma declaração de óbito, ainda que ela seja feita 2 meses depois do falecimento, ela vai declarar o óbito quando a pessoa morrer. Retroage. Volta para um momento em que aconteceu o ato que se formalizou aquele negócio. Se é uma declaração de união estável, a declaração pode começar no momento ou pode voltar para quando? Quando as pessoas começaram a viver como marido e mulher. Entenderam a diferença do constituinte para o declaratório? Tem uma...